Vamos falar agora das movimentações internacionais. A tensão no Oriente Médio voltou a subir e o Irã anunciou exercícios militares com munição real no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado pelo mundo todo. O anúncio acontece em meio a manobras das forças dos Estados Unidos lá na região e após novas ameaças do presidente Donald Trump, que voltou a falar em um possível ataque ao Irã. Teherã, a capital, reagiu dizendo que as suas forças armadas estão prontas para responder a qualquer agressão, enquanto Washington já deslocou um segundo porta-aviões para o Oriente Médio. Para entender esses desdobramentos do aumento da tensão de novo de Estados Unidos com o Irã, a gente conversa agora com o chefe de departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que é o Rodrigo Medina, que já apareceu aqui. Medina, muito bom dia, é um prazer te ter sempre aqui no Acorda Metrópolis. É isso, agora a gente volta a falar de Irã e Estados Unidos. O presidente Donald Trump faz isso, né? Tem hiperfocos momentâneos, espalha aí diversas questões com o mundo todo, mas a cada semana ele foca numa nova questão ou numa questão antiga que ele renova. É isso em relação ao Irã, né? Voltou a ficar bastante tensa a situação. Sim, Natália, muito bom dia. Antes de mais nada, a você e a todos que nos assistem. O quadro é de escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. Enquanto o presidente Donald Trump não decide mais claramente que linha de ação adotará, não autoriza tacitamente uma ação militar, ele alega ter pedido negociações com Teherã, com o propósito de firmar um novo acordo nuclear, o que o próprio governo de Teherã nega ter sido solicitado, ao menos pelos canais diplomáticos convencionais, né? Os contatos têm acontecido, segundo fontes vazadas para a imprensa norte-americana, muito indiretamente. E as tensões estão concentradas, como eu disse aqui, sobretudo sobre o programa nuclear iraniano. Pelo menos nós temos essas tensões ocorrendo desde 2018, quando o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear lavrado em 2015 com o Irã e, em seu lugar, restabeleceu o regime de sanções, que tem sido agravado paulatinamente, não é? E entre os cenários possíveis para essa escalada de tensões, evidentemente, cenários que dizem respeito a uma atuação que tem como escopo enfraquecer o regime de Ali Khamenei, nós temos uma clara possibilidade de forças norte-americanas já alocadas no Oriente Médio, sobretudo na Jordânia e no Bahrein, bombardearem instalações nucleares iranianas, como aqueles bombardeios que nós vimos, inclusive falamos sobre isso aqui mesmo, no jornal Metrópolis, em junho de 2025. Não é? Também uma clara possibilidade de bombardeios atingirem instalações militares, sobretudo aquelas que são bases da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e também a propósito das manifestações populares que tomam as ruas iranianas, da unidade Basij, que é a força paramilitar sob controle da Guarda Revolucionária, que está sendo responsabilizada pelas mortes de manifestantes, né? Também um claro cenário possível, não é o ataque de bases de lançamento e armazenamento de mísseis balísticos e de instalações a serviço do programa nuclear iraniano, não é? Bom, um quadro bastante complexo. Nós temos alvos, conforme busquei elencar aqui, muitíssimo previsíveis para consequências absolutamente imprevisíveis. Professor, vamos continuar falando de manifestação nos Estados Unidos, mas aí das manifestações que acontecem dentro dos Estados Unidos, aí não tem mais nada a ver com o Irã, mas é sobre a atuação do ICE.
Quando teve a morte da primeira americana recentemente, que foi da Renee Good, que ela foi morta por policiais, né, por agentes da ICE, que é a Polícia Migratória dos Estados Unidos, durante ali uma ação, levou 3 tiros, morreu ali na hora, no local. Os vídeos mostraram que ela não jogou o carro nos agentes, que ela foi para outra direção, deixaram muito claro para a população toda ali e para a opinião pública do mundo todo quase, de que ela realmente não tentou atropelar os agentes, que aquela morte é bastante estranha, para dizer o mínimo. Manifestações começam principalmente ali em Minneapolis, onde aconteceu. Aí passam algumas semanas e a gente tem o assassinato, a morte de mais um americano pelos agentes do ICE, e aí ainda mais violenta, né? Essas são as imagens que a gente está vendo do Alex Pretty, que foi morto com 10 tiros, quando ele já estava desarmado, né? Ele carregava uma arma, mas porque ele tinha porte. E nesse momento ele não está apontando uma arma. As imagens mostram que ele carrega um celular, que ele também está gravando a ação ali, que ele não concorda dos agentes. Ele é imobilizado e a arma é retirada, e mesmo assim, a quase queima-roupa, ele leva 10 tiros e ele é morto. E os Estados Unidos entram em chamas, né? Principalmente em Minneapolis. Charlie Hebdo fez charge ontem na capa da revista francesa com a bandeira, uma releitura da bandeira americana, com uma pilha de corpos de americanos ali na parte onde seriam aquela parte azul ali com as estrelas, e com um rastro de sangue manchada, bandeira manchada de sangue ali na parte das faixas vermelhas, sangue dos americanos. E embaixo da charge tem ali o policial, um agente da ICE, levando mais um americano lá para a pilha dos mortos. Então o mundo todo está olhando para essa situação, e lá atrás com a Renee Good, e até logo depois da morte do Alex, o próprio presidente americano jogou a culpa na vítima. E durante essa semana, com toda essa repercussão, o próprio governo começou a mudar um pouco de versão. Eu acho que de tudo que pode ser destacado, eu acho que talvez essa mudança de comportamento do governo americano em relação a isso talvez seja o mais importante. Mesmo assim, mesmo com a retirada desses agentes lá de Minnesota, o que resta a gente entender é se eles vão continuar sendo violentos em outros lugares, né? Bom, Natália, nós começamos essa conversa com a sua correta caracterização de que a todo tempo o hiperfoco de Donald Trump na política externa muda de alvo, não é? E essa segunda parte das suas perguntas diz muito respeito a esse início de conversa, porque é uma forma bastante recorrencial, não apenas da gestão Donald Trump, de tirar o foco da opinião pública, da imprensa especializada, das graves contradições internas amargadas pela sociedade norte-americana. Se não, vejamos, nessa semana mesmo, Trump voltou a dizer que autorizaria um ataque contra o Irã caso não fosse negociado um novo acordo nuclear. Mas também alegou que o faria porque o regime de Teherã estaria matando manifestantes que protestavam contra o governo. É claro que são escalas muito distintas. Nós estamos falando aí de 5.800 mortes, podendo essa cifra se elevar para mais 17 mil mortos. Enquanto nos Estados Unidos nós temos 2 cidadãos norte-americanos mortos pelas forças policiais de imigração, mas num contexto, e aí afastemo-nos das questões dos elementos quantitativos para nos atermos à qualidade da persecução policial que o Estado norte-americano, sob o governo Donald Trump, tem movido contra o seu próprio povo, não é? E que preconiza uma forma peculiar de tirania que é também já conhecida de segmentos subalternizados da sociedade norte-americana. Refiro-me ao movimento negro, né? Veja que os Black Panthers
voltam a se organizar e fazer patrulhas para manutenção das condições de segurança de suas coletividades. Outras minorias sociais também se veem impelidas a esse processo de auto-organização, que também faz parte da cultura política norte-americana, porque grupos organizados, não é, de ódio manifesto à diversidade e supremacistas brancos, né, outros militantes, né, dessa pleiade, não é, que aqui não vale nem a pena nominar, estão cada vez mais à vontade para, do subterrâneo à superfície, disputar o debate público. Né? Então é disso que se trata. O recrudescimento da ação no plano internacional está diretamente ligado à necessidade de manutenção e recrudescimento de um Estado policial de repressão permanente para a contenção das classes subalternizadas, né, na dia de capital trabalho, não é? Mas também para desviar o foco, lembremos-nos, não é, que os arquivos Epstein chegam nesse momento exatamente à figura de Donald Trump, implicando a muitos, não é, na possibilidade de crimes como o da exploração sexual de menores. Então, tudo isso está ligado. Nós já temos falado sobre isso aqui há algum tempo. Agora, é evidente que existe a possibilidade de uma tentativa de moderação do discurso, não é? Na esfera pública, o que não necessariamente queira dizer que a atuação desses corpos de repressão, né, vá arrefecer nas ruas. Mas o Executivo está mirando com bastante atenção para as eleições de meio de mandato, que ocorrerão em novembro, as classes parlamentares, e é bom voltar a lembrar aqui que Trump não tem maioria inconteste nas casas do Congresso. Nós temos mais de um exemplo de republicanos votando junto com democratas em algumas pautas, né? Portanto, Trump não é unanimidade entre republicanos. Isso tende a fazer moderar o discurso até novembro, não é? E aí todos os nossos cálculos precisarão ser refeitos a depender dos resultados das eleições de meio de mandato, quando parte considerável do Executivo nas duas câmaras se renovará. Professor, eu ia te perguntar justamente disso, né? A conta chega, né? E essa conta o presidente Donald Trump pode ver mais para o final do ano, durante essas eleições de meio de mandato. Tem mais um elemento que, inclusive, acaba de acontecer, a gente está terminando de apurar, mas que eu ia até te perguntar, professor, da indicação à presidência do Banco Central deles, né? O Banco Central também é independente nos Estados Unidos, mas o presidente Donald Trump também vem colocando o dedo dele nessa questão, e ele ficou de anunciar um novo presidente hoje, e o nome saiu, é Kevin Warsh, conselheiro, era o destaque ali realmente das apostas de que deveria ser ele mesmo um conselheiro econômico da Casa Branca, uma pessoa alinhada, obviamente, ao presidente Donald Trump, já que a indicação foi feita por ele mesmo. Acho que também é importante da gente falar, claro, ao longo dessa edição do Acordo da Metrópole a gente vai trazer mais detalhes sobre quem é esse escolhido, mas já aproveitar que você está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa atuação também do presidente Donald Trump internamente. Eu gostaria primeiro de relativizar a caracterização do Banco Central norte-americano, muito assemelhada à condição do Banco Central no Brasil, de independência. Independência frente a que atores? Se nós estivermos falando da política institucional, nós vimos, e mais de uma vez, não poucas pressões do Executivo Federal norte-americano, na pessoa do próprio presidente Donald Trump, contra personalidades do Banco Central, incluso a sua presidência, não é? Tivemos uma ameaça de demissão, que
por ato de ofício não pôde ser feita, porque entendeu-se que não era a competência do presidente fazê-lo, mas se fosse, teria feito. Então, e chegou a pressionar para a fixação da taxa de juros nos patamares que desejava o próprio presidente do Banco Central, né, ameaçando de expedientes judiciais e chegando a chamá-lo de idiota. Né? Lembremos-nos disso. E enquanto, por sua vez, essa condição de independência é bastante relativa, porque as pressões, em muitos momentos, funcionaram nos Estados Unidos para atendimento dos interesses da Casa Branca, não é? Mas, de outro lado, não tivessem sido esses interesses atendidos desde, pelo menos, 1970, quando uma nova crise de superprodução atinge a economia norte-americana e, por extensão, a economia mundial. Nós temos depois aí 2 choques internacionais do petróleo, não é? E uma mudança bastante significativa na arquitetura do sistema econômico-financeiro mundial, não é? Com a substituição do padrão ouro-dólar acordado pelas instituições de Bretton Woods em 1944, não é? Com a gênese da hegemonia norte-americana no sistema mundial, passando para o padrão dólar puro, não mais sob regência direta das organizações multilaterais de Bretton Woods, mas das corporações privadas de Wall Street. Então, o Banco Central norte-americano, e é possível também proceder à crítica em relação ao Banco Central brasileiro, é independente dessas forças de mercado, que não são nada abstratas, tá? Elas têm existência concreta. E nos Estados Unidos tem manejado, a partir dos interesses dessas corporações, que se distinguem muito gravemente no interesse da consecução do bem comum, que é a matriz das relações políticas, não é? E não a consecução dos lucros de acionistas, porque aí nós estamos no cômputo dos privilégios e não dos direitos. Portanto, eu não posso considerar o Banco Central norte-americano independente, ou tampouco o brasileiro. Nós estamos falando apenas da política institucional, não é? Mas dessas corporações que têm manejado o sistema econômico-financeiro mundial, responsáveis por crises como a de 2008, a crise dos subprimes, porque têm tratado as práticas do financismo, não é? Como um cassino onde se joga roleta. Perfeito, Rodrigo Medina, nosso internacionalista que vira e mexe está aqui com a gente no Acorda Metrópolis para falar ultimamente bastante sobre Donald Trump. Obrigada, viu, professor? Eu é que agradeço, Natália. Muito bom estar com vocês. Valeu.